Fala galera, vocês sabem o que é semiótica? Vocês sabem para que a semiótica serve? Tem uma galera aqui que eu sei que não sabe. Então, a semiótica ela é o estudo dos signos, é o estudo dos sinais que as coisas emitem. Por que é necessário da gente entender os conceitos e entender a aplicação da semiótica? Estudando como as pessoas emanam os sinais, a gente passa a conseguir perceber e absorver mais esses sinais. Termina transformando a gente meio que numa antena parabólica potente, sabe? A gente sai captando sinais, captando percepções que muitas pessoas não conseguem perceber. Então, uma das teorias, um dos fundamentos, um dos pilares da semiótica são os processos de primeiridade, secundidade e terceiridade. A primeiridade é aquele momento em que você capta os ícones, são as partes qualitativas daquele objeto que você está analisando. Então a gente vai ver cores, a gente vai ver texturas, então vai apelar mais para a parte visual, vai apelar mais para a parte do tato, né? Que a gente vai estar buscando analisar determinado objeto. Entendam que a primeiridade, secundidade e terceiridade, ela está relacionada a como o nosso cérebro processa as informações ao nosso redor. Isso é feito de forma rápida, de forma, assim, questão de segundos. A secundidade é a parte onde a gente vai analisar esse objeto no espaço. Esse objeto no espaço ele vai provocar uma pegada, esse objeto no espaço ele vai provocar uma fumaça, ou seja, tem um efeito de ação no espaço, um efeito de matéria sobre matéria. Então, é o índice, ele indica alguma coisa, ele indica a ação de um determinado objeto nesse espaço. Por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu estou andando numa praia e vejo uma deformidade na areia. Essa deformidade na areia representa o que eu acredito ser um pé. Então, isso a humanidade, a sociedade decidiu e definiu como uma pegada, né? Isso é uma indicação de alguém pisou naquela textura, de alguém pisou naquela areia, naquela matéria. Então, o índice é a ação da matéria sobre a matéria. O terceiro é o símbolo. O símbolo ele vem por convenção social. Ele vem pelas pessoas entenderem que aquilo é aquilo e estabelecer uma convenção linguística de que aquilo é aquilo. Por exemplo, se eu faço assim para vocês, ó, se eu faço assim, ó, isso aqui é o coração. O coração ele foi estabelecido por convenção social de que eu me juntar as minhas mãos assim. Assim, eu faço relação a um símbolo universal do sentimento, do apego, da emoção. Isso é o símbolo. Então a gente tem o ícone, o índice e o símbolo que se estabelecem na primeiridade, secundidade e terceiridade. Outra coisa extremamente importante para a semiótica é a semiose. Tudo na semiótica estabelecida pelo seu criador Charles Sanders Peirce, tudo nela é construído através das tríades, tudo parte de triângulos. O primeiro que a gente pode analisar é a semiose a partir da análise do signo com o seu objeto, que é bem simples, gente. É o objeto, o signo e o seu interpretante. O objeto é o objeto em si, o signo são as palavras, são as ferramentas que a gente se utiliza para fazer a linguagem e o interpretante são as soluções, as representações que aquela pessoa que está analisando aquele objeto conclui sobre o objeto. E isso é ad infinitum, que a gente fala no latim, né? É tipo infinito essa análise. Eu posso, com o domínio da semiótica, eu posso fazer a análise de qualquer coisa, Por exemplo, eu posso fazer uma análise, sei lá, de uma bola de beisebol. Olha aí, surgiu uma bola de beisebol. Uma bola de beisebol, a gente pode fazer essa análise e pode passar por todas essas etapas. Vamos exemplificar isso aí. Valeu aí, obrigado. Vamos exemplificar isso aí. Primeiridade, ícones. O que é que a gente consegue avaliar na questão de ícones aqui nesse objeto? A gente vai ver textura, a gente vai ver cor, a gente vai tocar, a gente em determinados momentos vai cheirar,
né? Isso uma criança faz. A criança, ela emite, ela passa por todos os processos de semiótica de forma suave, fluida. O adulto ele já tem essas indicações na cabeça dele, já vive instintivamente isso e faz de forma mais racional. Mas digamos que aqui que nós seríamos crianças, né? A gente está avaliando os ícones, a gente está olhando a textura, está olhando as cores, está olhando algumas ranhuras, que eu não sei se vai dar para pegar aí na câmera, mas algumas ranhuras. E depois partimos para a secundidade, partimos para a avaliação dos seus índices, dos seus indicadores, e depois disso a gente parte para as representações. Os seus indicadores, a gente toca aqui, ó, toquei, percebi, vi que isso aqui são costuras, que são barbantes costurando uma camada à outra. Isso são indicadores. Eu toco, ó, e faço um barulho. Isso quer dizer que isso aqui é um couro ou uma parte artificial de alguma construção de simulação de couro. Então eu tenho indicativos, eu vejo ranhuras. O que é que essas ranhuras quer dizer? Quer dizer que alguém chegou aqui e arranhou ou bateu em algum local áspero, né? Está indicando uma ação passada no objeto. E aí depois o que é que eu vejo? Eu vejo tipo letras escritas nessa bola de beisebol, letras de diferentes tipografias, de diferentes manuscritos, né? De diferentes técnicas de escrita. O que é que isso aqui me indica? Que são pessoas diferentes, assinaturas diferentes. São pessoas que não foi a mesma pessoa que fez. Então, várias pessoas, eu não sei de quem é essa bola, a produção me deu a bola, eu não sei o passado dessa bola, mas eu consigo analisar ela. Então, a semiótica, o domínio da semiótica faz a gente se perceber e a gente se colocar numa posição, por exemplo, de um Sherlock Holmes. A gente busca sinais nas coisas para construir em nossa percepção o passado, determinar o presente e antecipar, inclusive, o seu futuro. O futuro onde é que está? Está na construção dos seus representantes, que aí vem a questão simbólica. E aí vem o apelo à emoção, que a gente fala lá da retórica, né? Você pode ver essa bola aqui e ver que tem várias assinaturas da bola, indicando que essa bola foi assinada por pessoas famosas do beisebol, ou amigos muito influentes na vida do dono dessa pessoa. Podem ser amigos do jogo, podem ser amigos da família, podem ser pessoas íntimas que têm uma conexão emocional com essa pessoa. Isso aí, gente, eu já estou avaliando a parte simbólica, a parte do que essa bola simboliza para o seu dono, né? Então, ela tem um apelo à emoção desse dono. Ela vive na vida desse dono porque ela tem um passado escrito aqui dentro da bola, entendeu? Ela tipo faz parte da vida dele. Tem certas pessoas que se apegam tanto a objetos, tem tanta carga simbólica e sígnica em determinado objeto, que o objeto faz parte da família dela, muitas vezes. Conta histórias, ele conecta o passado dessas pessoas à individualidade, à personalidade, à presença delas no hoje, à atuação delas no hoje. Por isso que existem, inclusive, os acumuladores. Pessoas que acumulam determinados objetos para poder manter vivo o passado em suas mentes. Vamos analisar, em vez de analisar um objeto, vamos analisar Vanderlei. Foto de Vanderlei aqui, por favor, produção. Pronto, temos aqui um dos nossos produtores, Vanderlei. E o que é que a gente pode fazer? A gente vai analisar Vanderlei como um objeto. Vamos aplicar a semiose ao Vanderlei como ele sendo um objeto de análise. Primeira parte, primeira idade. Ícones. A gente vai olhar para Vanderlei e não vai determinar o que Vanderlei é ainda. É a primeira parte. A gente vai determinar texturas no Vanderlei, a gente vai determinar profundidades, dimensões. Ou seja, a gente não vai dizer nem que o ombro dele é largo, simplesmente vai dizer que é largo, mas sem definir, sem conceituar nada. Vai olhar para Vanderlei e vai ver que ele tem algo áspero na parte da cabeça, né? E a gente não definiu ainda, a gente ainda está na primeira idade, está vendo só a parte dos ícones. Eu estou olhando para lá porque ele está ali atrás da câmera. O índice seriam os indicadores, né? Eu vou fazer uma análise bem objetiva, tá? Eu não vou discorrer sobre isso muito, mas a parte do índice, os indicadores. O olhar de Vanderlei, por exemplo, nesse determinado momento, indica o quê? Indica curiosidade, indica antecipação do que eu vou falar sobre ele.
né? O balançar da cabeça, ele se recosta, ou seja, ele tem paciência, ele está paciente para ouvir o que eu estou falando, ele se recostou e deixou a cabeça pender um pouco, ou seja, ele está apto, ele está aberto ao que eu estou falando para entender, porque ele tem a expectativa do que eu vou falar sobre ele, é curioso, entendeu? A parte simbólica, isso são os indicadores. Ele está indicando através de movimento corporal, ele está indicando através do olhar, ele está indicando através de se recostar na cadeira. Isso é a parte do que a gente pode trazer da semiótica para a retórica. Ao analisar ele como ele está agora, eu consigo transmitir e falar o que ele quer ouvir em determinados momentos. E aí vem a terceira parte, a parte do símbolo, a parte do interpretante. Através da conexão de todos esses dados, eu consigo dizer para você se Vanderlei é uma pessoa chata, se Vanderlei é uma pessoa egoísta, se Vanderlei é uma pessoa que tem muita empatia, que é uma pessoa carinhosa, que é uma pessoa aberta a determinadas curiosidades sobre o ambiente, sobre o cenário. Ele está dizendo aqui que é muito carinhoso, que é muito aberto aos cenários. Então, a gente pode avaliar de diversas formas e pode atacar no sentido bom, tá, gente? Ele pode atacar no sentido de análise. Diversos dados que eu posso coletar através da observação desse objeto que eu estou avaliando e trazer isso para o meu discurso, para a minha retórica, para a minha oratória, para os meus argumentos, para convencer a pessoa. Ou seja, eu analiso o ambiente, eu analiso os sinais, percebo tudo que está ao redor, percebo as intenções da pessoa que eu estou tentando me comunicar através da semiótica, pego todas essas técnicas de argumentação que eu possuo e que vocês vão estudar isso aqui comigo, evito essas falácias, junto as duas coisas e me torno o orador perfeito. Então fiquem atentos que essas análises a gente vai fazer muito ainda.